Questão 27 da Unifesp de 2013. Ele coloca uma receita de pão e aí, para realizar essa receita, é ótimo, né? Para fazer essa receita, é utilizado um fermento biológico. O que que significa isso? A gente tem aí, nesse caso, um micro-organismo presente nesse fermento, que é uma levedura. As leveduras usadas nesse processo, elas realizam um processo de fermentação alcoólica. No processo de fabricação do pão, você olha nos ingredientes que leva água, farinha, óleo, açúcar. E aí, o pão ele não vai ter o gosto açucarado no final do processo, mas ele leva açúcar porque o açúcar vai ser consumido por essas leveduras. O fermento biológico contém as leveduras que vão usar o açúcar para realizar o processo de fermentação alcoólica. No processo de fermentação alcoólica, lembrando que nesse processo especificamente ocorre a produção de CO2 ao longo do processo e ao final do processo a gente tem a produção do etanol. Quando a gente pega uma massa de pão e abre esse pãozinho, aliás, quando pega uma massa não, né? Quando você pega o pão pronto, você vê que dentro desse pão tem vários buracos ali. Na verdade, aqueles buracos, eles eram locais onde o CO2 ficou armazenado. É esse acúmulo de CO2 dentro da massa que faz a massa do pão crescer. A massa do pão, enquanto fermenta, tem etanol na sua composição. Mas, quando a gente coloca o pão dentro do forno para assar, o álcool evapora e aí você não tem mais a presença desse etanol. O processo de fermentação alcoólica também acontece para a produção de bebidas alcoólicas, né, como cerveja, vinho, mas diferente da produção do pão, nessas bebidas alcoólicas, o álcool, né, o etanol, ele é mantido para garantir a produção dessas bebidas. Então vamos lá. Qual o processo biológico é responsável pelo crescimento da massa do pão? Fermentação alcoólica, você só precisava saber isso. Se você olhou o gabarito, você vai ver que ele coloca uma equação. Brenda, eu precisava colocar a equação. Ele pede para você colocar a equação? Não. É muito comum você pegar as questões de São Paulo, elas perguntam uma coisa e quando você vai olhar, o gabarito tem muito mais do que foi feito na pergunta. E é um padrão característico das provas de São Paulo. Como a gente está pegando uma questão de São Paulo, mas pensando em responder como se fosse para o UERJ, né? A gente vai responder o que foi perguntado. Então, qual o processo biológico? Fermentação alcoólica. Então, acabou. Considerando esse processo, explique por que a bolinha no copo com água vem à tona depois que a massa cresce. Ele vai falar aí, nesse caso, durante o modo de preparo, enrolar a massa até deixar crescer, e deixá-la crescer, até a bolinha subir no copo com água. Depois é só colocar a massa em uma forma e assá-la. O que que acontece? O processo de fermentação alcoólica, você tem a liberação do CO2. A liberação desse gás faz essa bolinha que está dentro do copo, lá no fundo do copo inicialmente, ir até a superfície por conta da liberação do CO2. Você pega um copo, bota uma bolinha dessa massa ali no fundo, conforme vai ocorrendo a fermentação alcoólica, o CO2 que vai sendo liberado vai fazer com que essa massa chegue até a superfície desse copo. Então, quando ele pergunta para a gente, considerando esse processo, explique por que a bolinha do copo vem à tona depois que a massa cresce. A bolinha vem à tona devido à liberação do CO2 que vai ocorrendo durante o processo de fermentação que provoca o crescimento dessa massa. Tranquilo? Letra B. Considerando que a produção do vinho e a produção do pão têm por princípio o mesmo processo biológico, que é a fermentação alcoólica, explique por que o vinho contém álcool e o pão assado não. No processo de produção do vinho, o álcool produzido na fermentação é mantido no produto, enquanto na produção do pão, o álcool produzido no processo fermentativo evapora assim que o pão vai ao forno para assar. Aí era só você colocar em relação a isso, tranquilo? E a gente fecha aí a questão 27. Então, sempre quando você pegar as questões de São Paulo, você achar assim, cara, Brenda, mas não perguntou a equação do processo de fermentação alcoólica, não pediu para demonstrar, não pediu para falar o nome da levedura, bactéria não, né? Desculpa, levedura. O nome da levedura, da espécie da levedura. Eu tinha que colocar? Não. Então, você vê que lá no gabarito, né, a letra A, por exemplo, ele fala processo de fermentação realizado pelo fungo Saccharomyces cerevisiae. Eu não lembrava, Brenda. Tudo bem. Era só você colocar processo de fermentação alcoólica. Então, você não precisaria nem citar que é um fungo. Mas é importante que você lembre aí, nesse caso, que fermentação alcoólica vai ser feito por fungos unicelulares, que são as leveduras. Tudo bem? Mas não era necessário aqui, porque o comando da questão não pedia isso. Então, sempre quando você pegar essas questões de São Paulo, dá uma olhada no gabarito com calma, mas prestem atenção se realmente tudo que está ali no gabarito precisava ser colocado para responder a questão ou se eles estão colocando informações a mais ali dentro desse gabarito
que não seriam necessárias para responder exatamente o que foi perguntado, tá? Às vezes é um comentário a mais sobre a questão, tudo bem? Então a gente fecha aí a questão 27.